Bom, o tema da minha palavra... Já tá no telão? Não. Pode colocar aí. Normalizar o pecado nunca foi normal. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: normalizar o pecado nunca foi normal. Você entendeu? Glória a Deus. Bom, coloca aí Isaías 5:20. Eu acho que eu dei esse daí. Não, né? Desculpa, gente. Eu leio aqui qualquer coisa. Tá, vou esperar. Enquanto eu espero, bebo água. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O mundo em que vivemos hoje é um mundo que o pecado é um mundo que vê o pecado como algo normal, mesmo sabendo que não é normal. A cultura atual tenta redefinir o que é pecado, como se o erro fosse apenas uma opinião diferente. Quando queremos parar de pecar, cometemos um grande erro. Acredito que muitos fazem isso, que eu irei dizer agora, pois ainda vivem aprisionados nos pecados. Vou dar um exemplo. Imagina uma árvore, e essa árvore tem muitos frutos. Vamos supor que dessa árvore, os frutos representam os pecados. Quando arrancamos os frutos da árvore de uma vez só, com o tempo, novos frutos nascem. Como toda árvore que você vê, se você vai lá, colhe uma manga de uma árvore lá, daqui a um tempo vai dar fruto de novo. Nós precisamos eliminar o pecado maior, o que traz todos os outros, o que abre a porta para os demais pecados. Mas qual é o pecado? O pecado de não amar a Deus acima de todas as coisas e de todos. Quando nós não amamos ao Senhor, quando nós não temos vida com Deus, nós abrimos a porta para que outros pecados entrem na nossa vida. Nós vemos um mundo onde estão normalizando o pecado. Muitos jovens têm vivido aprisionados no pecado. Se tornou normal. Relação sexual antes do casamento. Se tornou normal ouvir músicas mundanas. Deixa eu te dizer uma coisa, não é sobre a letra. Tem músicas que antigamente tocava aquele sertanejo modão que fala sobre natureza, né? Não fala nada de besteira, não tem... Porque hoje em dia o que toca mais é esses funk que é mais pornográfico que tudo. Fala só besteira. Mas não é só sobre a letra, é sobre o tom, o ritmo. Eu assisti, eu não vou lembrar de quem que foi, é um podcast que fala sobre música mundana, fala sobre ritmo. O quão sério é o ritmo das músicas que nós escutamos. Nós devemos vigiar muito nisso. Não é algo que se brinca. Igual quando a gente fala assim que na Bíblia que o Senhor ele habita entre os louvores. Se o Senhor habita entre os louvores, você não acredita também que o diabo também pode habitar entre as músicas? Entre os ritmos, entre as letras? Então é algo que precisamos vigiar muito. Roupas sensuais nos cultos virou normal. Usar uma blusa até aqui assim virou normal. Usar um shortinho aqui virou normal. Ei, entenda, você é templo do Espírito Santo de Deus. Você precisa se guardar. Você é precioso e preciosa. Se guarde, se veja como Deus te vê. Deus ele te vê como algo precioso, como algo que precisa ser guardado.
Não é algo que todos precisam ver, é a sua intimidade. Então se valorize, se guarde. Não deixe o seu corpo à mostra, pois as pessoas estão vendo e nós não sabemos o que passa na cabeça das pessoas, qual é a maldade que passa na cabeça das pessoas. Ficar agora virou normal. Ficar com um ali, ficar com outro ali, beijar na boca ali, beijar na boca aqui. Se você fica com várias meninas, nossa, você é o cara. Você é os D. Igual as meninas falam. Você é os D. Se você, menina, fica com vários meninos, não é muito assim, né? Você não é a mina, é uma outra coisa. Vai falar que você é tal coisa. Então, se valoriza, se guarde. Eu me guardei para o meu casamento. Eu tive uma vida mundana. Eu vivi algumas coisas do mundo. Eu experimentei algumas coisas do mundo, mas eu me guardei. Eu decidi esperar. Hoje eu sou casada, para a glória de Deus. E sou muito feliz, porque eu decidi esperar. Eu decidi esperar. Na minha família, eu não tenho um exemplo de um casal feliz, de um casal cristão, de um casal que vive em paz. Eu não tenho um exemplo. Todos os relacionamentos da minha família são frustrados. Todos os relacionamentos não vão para frente. Eu não tive exemplo, mas eu resolvi esperar. Eu resolvi ser o exemplo. Eu resolvi ter um casamento abençoado. Eu resolvi proporcionar isso para os meus filhos. Eu não tive um pai presente. Eu não tive uma mãe muito presente na minha vida. Ela sim foi presente em alguns momentos. Mas em alguns momentos que foram importantes para mim, ela não estava ali. Mas eu decidi proporcionar isso para os meus futuros filhos. Eu vou ser uma mãe presente. Os meus filhos terão um pai presente. Um pai cuidadoso, um pai que não bebe. Porque olha, gente, falar pra vocês, o tanto que eu sofri com o padrasto, sofri muito. Minha casa todo dia tinha polícia em casa, era briga todo dia. E isso me frustrou muito. Isso, até uma certa idade minha, eu já era adolescente, já era de maior, eu sofria com isso ainda. Olha o quão é sério. Então vigiem, se guardem meninas, se guardem meninos também. Espera no Senhor que é melhor, gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você volta a cometer aquele pecado de estimação que você decidiu nunca mais fazer, que você disse que iria parar e que você disse que se arrependeu, e você continua voltando para o mesmo ciclo, para o mesmo pecado, é esse pecado aí. É esse lugar aí que você fala, é só um pouquinho. Só um pouquinho. Essa vai ser a última vez. É esse lugar aí. Tem nada a ver. Sabia que nada a ver é um demônio? É um satanás? Não tem problema não. Até aqui eu posso ir, eu tenho controle. Quando nós brincamos com fogo, não tem como não sair queimado. Não se brinca com pecado. É nesse lugar que tem um demônio rindo de você, dando risada de tudo que você tem feito. Sabe por que ele ri? Porque ele está vencendo. Pois quanto mais você peca, mais distante e longe da presença de Deus você está. Você se torna presa fácil para o Satanás. Entenda o lugar que você está. Para de relevar o pecado como algo normal. Quando você volta para o pecado, você coloca Jesus novamente na cruz. Jesus, ele morreu na cruz pelos seus pecados para te lavar, te purificar e te limpar de todo o pecado. Mas quando você peca novamente, você coloca Jesus na cruz novamente, para sofrer novamente. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Então por que você insiste em pecar? Insiste em viver no pecado? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se torna cristão, você não vai deixar de pecar. Pois não viramos santos. Continuamos lutando contra a nossa carne todos os dias. Todos os dias é uma luta diária. É uma luta diária. Você precisa lutar todos os dias. Mas quando nós escolhemos a santidade, nós enxergamos o pecado como algo sério.
não como brincadeira. Não como uma coisa, eu vou ali, vou pecar um pouquinho, depois eu volto. Eu vou ali, só dessa vez eu volto depois para a presença de Deus. Não, não é brincadeira. Não é brincadeira. Quando você peca, você fica muito mais distante da presença de Deus. Se você se distancia da presença de Deus, você está sem cobertura. Você está sem proteção. Você vira presa fácil. Então vigia, jovem. Vigia. Pecar não é brincadeira. O pecado não é brincadeira. Entenda, jovens, quem anda com Deus não segue padrões humanos. Pois não somos daqui, nós somos do céu. Quem anda com Deus não faz o que o mundo faz. Quem anda com Deus não segue modinha, não. A gente não segue modinha, não. Que a gente seja careta, que a gente seja chato. E daí? O que importa? Quem me dá a salvação é Deus. Ele me dá a salvação, não o pecado. Não a opinião do mundo, mas quem me dá a salvação é Deus. Seja diferente dos outros, você precisa resplandecer a glória de Deus. O pecado é igual à lepra, ela insensibiliza, e assim é o pecado. No começo dói, mas depois a consciência vai ficando anestesiada. Aquilo que foi feito no primeiro dia com vergonha, com constrangimento, daqui a pouco se torna prática sem qualquer pesar. Daqui a pouco o que era escondido é praticado e publicamente sem qualquer vergonha. Normalizar o pecado nos esfria espiritualmente. Eu vivi aprisionada num pecado de estimação durante muitos anos. No começo eu sentia muita vergonha. Muita vergonha. Aí teve uma época que eu comecei a achar normal. Porque o mundo dizia que aquele pecado era normal. Normal cometer esse pecado. Para. Não tem nada a ver. E eu parei de sentir vergonha daquilo que eu fazia. Só que quando eu decidi não ser mais escrava do pecado, quando eu decidi entregar isso a Jesus e falar, Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero mais isso. Quando eu decidi dizer basta para o pecado, Ele me mostrou. Ele me fez sentir vergonha. Fez a minha consciência pesar. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu comecei a me sentir suja. Eu comecei a me sentir nojo de mim mesma. Quando eu olhava no espelho, eu sentia nojo de mim. Mas isso me trouxe a cura. Me trouxe libertação. E hoje eu sou livre desse pecado. Precisamos ser jovens que anseiam e desejam a santidade e um profundo relacionamento com Deus. O pecado de estimação é você esconder o que destrói a sua alma. É alimentar aquela mentira pequena que ninguém vê. É justificar o vício que te destrói. Você sabe que está errado, mas prefere abraçar o pecado do que abandonar. Eu entendo você. O pecado não é ruim. É gostoso. Não é ruim. Porque se fosse ruim, ninguém pecava. Se fosse ruim, não teria pessoas aprisionadas no pecado. Se fosse ruim, ninguém errava, ninguém caía no pecado. Mas é bom. No começo é gostoso, está sendo bom, está sendo divertido. Você se lambuza no pecado, não liga, não se importa. Continua. E quanto mais você vai se afundando, mas aí chega lá no fundo do poço, você percebe. Você começa a enxergar que aquilo não é para você. Você começa a enxergar que você já está no lamaçal. É como se fosse uma maçã, ela tá linda por fora. Bonitona, grandona, vermelha, brilhante, mas quando você morde, ela tá podre por dentro. Assim é o pecado. É como eu posso dizer, um exemplo pequeno, simples, mas é verdadeiro. É como se fosse uma maçã, que por fora tá linda, mas quando você morde, tá podre.
É como alguém que cuida de uma serpente que você acha que tem controle. Não, ela não vai me morder, eu tenho um controle. Eu tenho controle dessa serpente, mas no fim, ela sempre morde. Pecado é viver na prática do erro enquanto finge amar a Deus. Se você realmente diz amar ao Senhor, por que continua pecando? Por que continua entregando a sua vida de bandeja para Satanás? Quando nós pecamos, nós abrimos muitas portas para que o diabo entre na nossa vida e destrua a nossa vida. Ninguém pode servir a dois senhores. Como diz em Mateus 6:24. Esse eu não dei também, né? Não, pode deixar que eu leia aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode dizer que ama a Deus e continuar pecando, continuar fazendo as práticas mundanas. Hoje é dia de você dizer um basta para o pecado. Dizer, eu escolho a tua vontade, Senhor. Eu escolho ter uma vida santa no Senhor. Eu escolho entregar a minha vida para Jesus. Não vai ser fácil com a caminhada com o Senhor, porque você vai ser testado todos os dias. Todos os dias vai vir tentações, todos os dias vai vir propostas para você. Todos os dias Satanás vai chegar em você assim, com uma bandeja, vamos supor, com um frango assado bem grandão, suculento. Fala, nossa, que delícia, hein? Mas aí você vai entender assim, que lá no céu está guardado um banquete bem maior do que um franguinho assado. Já ele entrega para você uma coisa linda, bela, mas o Senhor tem uma coisa melhor para você. Quando você renuncia ao pecado, você está totalmente disposto e aberto para receber bênçãos do Senhor. Quando você aceita o pecado na sua vida, você trava o mover do Senhor na sua vida. Então, jovens, digam não para o pecado. Não normalizem o pecado. Mesmo que digam que você é careta, que você é chato, que você é sem graça, pouco importa. Não são eles que vão dar a sua salvação. Não são eles que morreram na cruz por você. Não são eles, mas sim Jesus. Ele te chama a ter uma vida santa, uma vida com santidade. Uma vida onde você vai se guardar para o seu esposo, para a sua esposa. Todos aqui são jovens. Acredito que o único casado aqui é eu e meu esposo. Mas eu creio em nome de Jesus que vão sair daqui casais abençoados. Casais que escolheram esperar, que escolheram se guardar. Que você possa, primeiro, construir um relacionamento com o Senhor, antes de querer um relacionamento com alguém. Que primeiro você ame a Deus acima de tudo, porque quando você ama a Deus, você vai saber amar outras pessoas de verdade. Então que guarde a sua vida, que você diga não ao pecado. Não normalize o pecado. Não normalize. Entenda que quando você volta para o pecado, você coloca Jesus novamente na cruz. Você faz com que aquilo que Jesus fez na cruz seja inútil, em vão. E nós não podemos fazer isso. Porque toda vez que passa um vídeo aqui de Jesus sendo crucificado, apanhando, e ele ali sofrendo, sentindo dor, aí você chora. Nossa, coitado, né? Jesus sofreu muito e tal. E aquela coisa, você fica aquele pesar. Nossa, Jesus morreu por mim, olha lá que ele passou por mim. Mas amanhã você está lá, cometendo pecado de novo, se lambuzando de novo. E dando as costas para a presença do Senhor. Você realmente amar a Jesus é dizer não ao pecado todos os dias. Você realmente amar a Jesus é renunciar à vontade da sua carne. É entender que, mas como eu faço para parar de sentir? Pode ser que você nunca vai parar de sentir. Nós somos seres humanos e nós temos desejos e vontades. Mas você precisa saber aquilo que é para você. Aquilo que Deus tem para você. Não é sobre sentir, é sobre saber. Pouco importa aquilo que você sente, mas é sobre saber aquilo que é melhor para você. Aquilo que Jesus quer para você. Aquilo que o Senhor escreveu para você. Então que você, nesta noite, tome uma decisão de viver uma vida
com Jesus, de entregar a sua vida e largar os pecados de estimação. Chega de jovens aprisionados, chega de jovens escravizados pelo pecado. Nós somos jovens livres. Nós fomos escolhidos para serem jovens livres e libertos de todo o pecado, de toda amarração do inferno. E se eu digo tudo isso aqui, não é para te julgar, mas é para que você entenda que o pecado não é para você. Mas sim, a presença do Senhor é para você. Amém?